Olá, eu vou gravar uma segunda parte aqui para entrega da fase 3 do Tech Challenge. E nessa fase aqui eu vou entrar em mais detalhes nos recursos que foram criados. Começando aqui pela parte mais interna e depois indo para fora. Então eu vou começar aqui pela VPC, esses recursos de rede, o cluster e tudo mais. Então aqui o repositório do VPC, ele está sendo criado todos os recursos de rede, também estão sendo vai ser criado o cluster. Então aqui está separado em módulos, até para facilitar a organização. Então, tem módulo de VPC que cria todos os recursos de VPC, depois vai ter a criação de cluster, e depois complementos do cluster, que é o Metric Server, que está sendo utilizado aqui. Aqui está o provider aqui da AWS configurado, e também o back-end lá do Terraform, onde ele vai gravar os estados. Então, está sendo gravado no S3, nesse bucket, com essa chave. Não está sendo feito lock lá com o Dynamo, porque não vai ser um repo compartilhado. Então, só com o S3 já ia cumprir o propósito. Aqui está sendo configurado o provider do Helm, para ele conseguir fazer as instalações. Então, começando aqui pelo VPC, ele criou o VPC, com configurações básicas de habilitar DNS, hostname, Internet Gateway, para ter acesso à internet conectado lá com aquele VPC que foi criado anteriormente. Aqui é subnets, então vai ser criado subnets públicas e privadas. Aqui vai ter um count, esse count vai definir a quantidade de recursos que vão ser criados. Então aqui vou pegando as variáveis, aqui só para mostrar. A variável public subnet blocks. Esse public subnet blocks tem 2 itens, então o count vai ser 2, então ele vai criar 2 recursos aqui. E ele vai usar o count index para saber qual ele vai utilizar para aquele determinado recurso. É como um array, então vai ter o index 0, o index 1, e ele vai pegar aqui na primeira iteração esse primeiro item, depois o segundo item. Então aqui vai ter um para cada availability zone, no caso eu estou usando só A e a B. E aqui está fazendo um mapeamento aqui usando tags para a criação do cluster, para ele saber onde vai colocar os recursos. Aqui tem NAT sendo criado e IPs também, elásticos, IPs elásticos. NAT aqui para fazer a comunicação, para os recursos privados eles conseguirem se comunicar com a internet. Então NAT vai ajudar nisso. E aqui os route tables, que eles vão ajudar nos roteamentos. Então aqui na privada, tudo que for outbound, para fora, ele vai passar para o NAT gateway, assim, tratando das subnets privadas, e das subnets públicas, tudo que for para fora, ele vai direcionar para o Internet Gateway. Igual tá esse desenho aqui. Aqui na subnet privada ele vai mandar para o NAT, e o NAT que for para fora ele vai passar para o Internet Gateway, que vai jogar lá para a internet. De VPC é isso, aí vai ter a criação do cluster. O cluster está vinculado com a Lab Roles, lá, que é a principal. Vai ter vinculado as subnets privadas, para não ficar exposto, vai ser tudo da rede, dentro da rede privada. Aqui está sendo criado o Secret Group também, lá para o RDS, então para ele conseguir fazer a comunicação lá com o RDS. Na verdade, esse aqui é um Secret Group específico do RDS, que está sendo criado aqui, e aqui está fazendo a criação da regra do Secret Group, que está vinculado ao VPC. Ele vai permitir a entrada dele lá no Secret Group do RDS. Então aqui vai ter o RDS, vai ser adicionada uma nova regra nele, como entrada nesse Secret Group aqui do VPC, para a porta 5432. Para ficar mais restrito, eles conseguirem fazer essa comunicação. Esse Secret Group aqui, do RDS, ele vai ser vinculado depois, lá no próprio RDS, no projeto dele. Aqui tem as criações do Node Group, aqui tá comum só, o desired, até para não, como é teste, não precisa ser algo tão grande, então um desired tão... Ele também está vinculado às subnets privadas, então os Node Groups são criados nas privadas. E aqui, como padrão, a máquina está usando a T3 Medium. Certo. Então, voltando aqui no desenho, já falei da criação da maioria dos recursos aqui que estão dentro dessa subnet. Então, aqui eu, como já iniciei aqui a falar do cluster, então eu vou aproveitar e já falar da aplicação que ela vai criar aqui dentro e também vou expor o NLP. Então, indo aqui para a API, deixa eu só fechar todas as janelas. Eu não vou entrar em detalhes da API, até porque não faz muito sentido, vou entrar mais na parte nova. Então, aqui como CI, já até comentei na parte anterior que ele vai fazer o build, teste, e aqui o CD, ele vai fazer toda a geração de imagem, vai fazer aqui a implementação dos manifestos e forçar a imagem. Esse aqui eu já tinha comentado, então acho que não vale a pena comentar de novo.
Mas aqui ele vai fazer toda a implementação. Aqui eu só vou entrar nessa parte do service que eu não tinha comentado antes, que a partir dessa anotação aqui, que lá o control plane ele vai conseguir fazer a criação do load balancer, que é esse network load balancer, que tá aqui o tipo NLB e tá como true para ser interno, para ele não ser acessível para fora. Certo? Então, aqui como uma próxima parte, eu vou passar aqui pelo Postgres, no RDS. Aqui no RDS, aqui vai estar sendo criada uma instância do Postgres, aqui com as credenciais, elas estão sendo buscadas lá do Securities Manager. Então aqui só fez o decode até para ele conseguir se resolver lá por trás, mas no fim ele está pegando lá do Securities Manager, desse cara aqui. Opa, eu separei aqui no data, na verdade. Aqui eu criei o Securities Manager com as credenciais, então vai ter usuário Postgres, password, Postgres Press, name, stack challenge, e vai criar tudo aqui. A lógica para ele criar essas credenciais no Securities Manager. Aqui no data eu só resgato essas secrets para utilizar aqui e depois usar aqui e fazer toda essa criação. E aqui também tem o Security Group que eu comentei antes, que foi criado, lá do RDS. Eu pego ele através do data e depois eu referencio ele aqui no RDS, aqui no Security Group. Ele não vai ter um acesso público, ele vai usar a instância aqui com Postgres, com Engine. E eu acredito que isso aqui é tudo que tem para mostrar. Esse projeto aqui também, ele vai ter o estado lá armazenado no bucket. Bom, depois o Postgres dá aqui para passar por essa lambda de geração de token. Então essa lambda eu vou até passar pelo código. Vai ser uma lambda que ele vai estar com proxy integration lá do API Gateway. Então ele vai mandar todas as informações da requisição, manda header, manda parameters, path, body, então ele manda tudo aqui. No caso, eu vou precisar do body. Eu vou ver no body lá se ele vai ter o documento ou não. Se ele tiver o documento, aqui ó. Se ele não tiver o documento, ele vai gerar o token. E esse token, ele pega lá a secret, lá do Securities Manager, preenche aqui o payload, passando o nome do usuário, o documento dele, se ele está identificado ou não. E no fim ele faz o encode passando todas as informações. Tem o tempo de expiração também, algoritmo. Então ele gera aqui o token. Isso se ele não passar os documentos. Se ele passar um documento, ele vai fazer uma chamada lá para aquele load balancer aqui, que como já tem uma API exposta lá que faz toda essa busca de cliente pelo documento, então ele vai chamar aquela API, e essa API ela vai retornar se existe realmente o CPF. Então, se não achar, ele vai dar um not found, ou qualquer outro status de erro, ele vai dar um status de erro, mas se ele conseguir trazer essas informações, ele vai pegar os dados do cliente, como nome e documento, ele vai gerar o token usando aquela mesma lógica. E aqui, como retorno, tá aqui no finalzinho, ele vai mandar esse padrãozinho aqui de status code e body, que é esse status code o API Gateway consegue assumir, e o body, ele vai mostrar todo esse body aqui, lá como resposta. Aqui a lógica para implementação dele. Ele está dentro da VPC, naquela VPC que foi criada, até para ele conseguir ter acesso ao load balancer. E ele vai fazer, como eu tinha comentado anteriormente, a instalação de todos os recursos do Pi, as dependências dentro da pasta SRC, e depois vai gerar um zip. E com isso ele vai usar desse zip para fazer como source code na subida dessa lambda. Então está usando aqui o Python 3.12, aquela role padrão da conta. Tem aqui como variável de ambiente o NLB, as configurações subnet, para ela ficar na subnet privada. Tá, eu já passei aqui por todas essas peças. Acabei esquecendo, mas lá na API Gateway também tinha a criação do VPC Link, que ele manda o target para esse NLB. Agora eu vou pro Cognito. Então, Cognito tem a criação do user pool, aqui como parâmetros obrigatórios para fazer registro do usuário está o e-mail. Esse aqui, o Cognito vai servir para funcionários, para registro de funcionários. Aqui ele auto-verifica o e-mail, ele manda um e-mail lá de verificação, a senha tem que ser de mínimo 6, e em caso de perca de senha, usa o e-mail como prioridade, e usando aqui a lógica de Cognito default.
e não vai ter um formulário de login, então criação é só interna. Aqui um domínio para fazer login, para ficar exposto lá, um domínio personalizado. E aqui tem aqui o pool de clientes. Então aqui para a lógica vai ser o auth. Então assim que ele fizer login, ele já vai retornar o token. Vou começar com esse implicit aqui. Esse aqui é o header de callback. Qual header vai ser direcionado quando ele fizer login. E aqui tem as formas como é que ele consegue fazer a autenticação. Usando password, também tem um refresh token. Aqui, deixa eu ver, o backend, mesmo padrão, lá no S3. Esse ter aqui o workflow já acabei passando no vídeo anterior. Aqui, por fim, vai ter a Lambda Authorizer. Essa Lambda Authorizer aqui. Falta o gateway também, eu não passei o gateway. Então, aqui essa Lambda Authorizer, ela vai receber o token, através desse campo aqui, Authorization Token, e vai extrair ele. Ele vai verificar se a origem da chamada foi uma dessas, que essas aqui são só as administrativas, então a criação de produtos, autorização da criação de produtos, criação de clientes, listagem de clientes ou listagem de produtos são todos privados, então para todas essas faltas ele tem que validar com cognito. E tem aqui toda a lógica para validar com cognito, usando o WKS. Ele verifica lá se tem a chave certinha, ele pega os headers, essas keys lá usando esse cognito IDP. E ver se está esperado também, ele verifica a assinatura, se não foi corrompido nem nada. E se tudo der certo, ele vai dar um alô. Beleza. Só que se não for uma rota privada, ele vai tentar verificar primeiro, decodificando com aquele token, com aquela chave que foi gerada para usar o token generation, que é o token específico para clientes. Ele vai tentar decodificar, validar se está esperado ou não. Se der tudo certo, ele vai permitir, mas se não der certo, ele vai tentar validar com cognito, porque tanto clientes quanto funcionários vão poder acessar todas as rotas. Tem umas exceções de função para acessado para funcionários apenas para essa administrativa, mas as demais podem ser acessadas por qualquer pessoa, por isso tem a tentativa de primeiro com o cliente, depois com o funcionário. Ele tem a mesma lógica lá de implantação do outro. Ele faz o zip e depois implementa tudo. E por fim tem aqui o API Gateway. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Aqui o API Gateway. Ele vai ter um template file, que ele vai usar para montar lá o OpenAPI, que está aqui. Então tem toda a definição de rota aqui nesse OpenAPI, definição de security, configuração lá dos authorizers. Está tudo definido aqui. Deixa eu te mostrar o security. O security está aqui, o que está utilizado em cada rota, e aqui é o cadastro padrão. Está aqui embaixo. Passando lá a lambda, a autorização vai ser do tipo token. Esse aqui vai ter a role para executar a lambda. E esse aqui é o cache, lá do authorizer, que está sem cache, desabilitado. Beleza. Aqui, depois de gerar esse template, vai usar esse template aqui para criar a API Gateway, passando aqui no body. E ele vai conseguir criar lá certinho. E aqui também tem a criação do VPC Link, que eu acabei falando antes, achando que eu tinha pulado ela, mas na verdade não. Vai ter a criação desse VPC Link. Então, eu repassei aqui nos detalhes de todos os projetos. E era isso para essa segunda parte. Obrigado.